Questãozinha 8. Diz o seguinte. Estão vendo aí já? Uma placa retangular são aplicadas 3 forças contidas no plano da placa, conforme esquema. Ó, essa placa aí tem 3 pessoas empurrando ela. Uma para cá, uma para lá e outra para cá. Aí eu dividi a figura em 3. Né? Eu fiz a mesma figura, colocando apenas uma força em cada figura, para a gente analisar o que acontece, se vai girar para um lado ou para o outro, horário ou anti-horário, pela aplicação dessas forças. E ele vai te perguntar o momento resultante. O momento resultante dessas forças em relação a um eixo que é perpendicular à placa e passa pelo seu centro. Então, em relação a esse centro aqui, ó, o torque é quanto? Em Newton metro. Primeira coisa, força 1, a força aplicada, o aluno, de repente, poderia fazer assim. Professor, é só pegar a força e multiplicar pela distância, simples assim. Pega a força que é 10, a distância dessa força, que é esse ponto, até esse ponto C, ou seja, metade dessa diagonal aqui, ó, né? Metade dessa diagonal seria esse distância, e acabou. Só que não. Você pegaria essa distância aqui, gente, ó, se essa força aplicada fosse perpendicular a essa distância. Tipo, se a força aplicada fosse assim, perpendicular à distância. E ela não é daquele jeito que eu desenhei. Ela está ali para baixo. Ela está perpendicular à placa, mas não a essa diagonal. Entende? Então, não é essa diagonal que vai ser a distância que você vai ter que pegar. Você vai ter que fazer do outro jeito. Que outro jeito? Vamos aqui agora. A gente não fez ainda. Eu só expliquei na aula gravada. Não fizemos exemplos, mas vamos fazer, que é o seguinte. Primeiro, coloque aqui, ó, uma linha, que é a linha direcional da força aplicada. Qual a direção da força? Essa verde, pontilhada, chamada linha de ação da força, tá? Linha de ação da força. Agora, pegue a distância desta linha até este eixo aqui que você quer rotacionar. Então, essa distância, formando 90 graus. Essa distância perpendicular àquela linha tem um nome especial, chamado braço de alavanca. Agora sim, se você pegar essa força e multiplicar pelo braço de alavanca, que é o D perpendicular, agora sim, isso vai dar o torque dessa força 1. Você concorda que essa força 1, se a pessoa aplicasse aqui, puxando para baixo, ou então aqui nesse ponto, bem no meio, ó, puxando para baixo, não é a mesma coisa? Por isso que se pega, aí aqui sim forma 90 graus. Por isso que se pega essa força multiplicada por essa distância, entende? Então tem que ser, é como se a força aplicada fosse aqui nesse ponto, gente, ó. Se fosse aqui nesse ponto, beleza? É a mesma coisa, então a distância tem que ser essa, braço de alavanca. Bom, a fórmula, nós vamos fazer vários exemplos assim. A princípio até parece um pouco esquisita, eu sei, mas a fórmula é F vezes D angular. Tá aqui a fórmula, ó. Ou você pode pegar a força perpendicular vezes a distância, ou a força vezes a distância perpendicular. São os dois casos que eu falei na aula gravada dessa semana, né? Então nós vamos pegar essa formulazinha aqui, pegar a força e multiplica pelo braço de alavanca. Nesse caso, então, vai ser o momento 1 igual a quanto? F é 10 newtons e a distância 20 centímetros, não é? E esse pedaço vermelho é metade do 40, 20 centímetros, 0,2 metros. Faltou colocar aqui o sinal, ó. É positivo ou negativo? Tem uma convenção de sinais. Isso foi na aula retrasada. A convenção de sinais é, se estiver essa força querendo girar no sentido anti-horário, como é o caso, então vai ser um torque positivo. Anti-horário é positivo, tá? Se fosse horário,
aí que seria negativo, tá bom? Pronto, isso deu 2, positivo, Newton metro. Vou fazer mais uma e vou deixar a terceira para vocês. Mais uma. Vou pegar uma pontilhada. Como que se faz? Você pega uma pontilhada, passando pela força, ou seja, direção da força. Tá aqui, direção da força. E aí pega a distância lá do eixo de rotação até essa direção da força. Tem que formar 90 graus. Isso aqui é chamado branca. É a distância perpendicular. D perpendicular. É a distância desse ponto até a linha de ação da força. É como se a força fosse aplicada nesse ponto aqui, ó, de intersecção desse braço com a linha de ação da força. É como se a pessoa puxasse daqui para baixo. Então você pegaria essa força, multiplicaria por essa distância. E não a distância onde você está aplicando até o centro. Não é essa distância aqui, não. Seria essa, repetindo, se você aplicasse uma força que fosse perpendicular a essa distância que você quisesse considerar. No caso, se você aplicasse uma força assim, formando 90 graus com essa metade da diagonal, aí sim, poderia ser, tá? Pronto, aí o momento da força 2 vai ser igual menos 20 newtons vezes 0,2 metros. Por que menos, professor? Porque essa força quer girar no sentido horário. E horário, a convenção é negativo. Sempre for horário, o torque é negativo, tá? Então não confunde, hein? Horário não é positivo, não. Professor, horário é positivo, anti-horário é negativo? Não, é o contrário. O horário que é negativo, tá? Pronto, você pegou a força que é 20, a distância é justamente metade do 40, de novo, mesma coisa. Ou seja, 20 centímetros, 0,2 metros. Isso deu quanto? Menos 4 Newton metro. Então, uma quer girar no sentido, outra quer girar no outro. Essas duas aqui por enquanto. E a força 2, ela é o dobro da força 1, tem a mesma distância, então ela tem o dobro do torque. Beleza. Agora vocês façam a 3, a terceira. Um minuto aí, que a gente corrige. E aí você já soma as 3, que ele quer saber o momento resultante, tá? Aí eu quero saber, gira no sentido horário essa placa ou gira no sentido anti-horário? Por conta dessas 3 forças estarem sendo aplicadas. Manda ver aí. Primeira coisa, vamos fazer a linha de ação da força, que é a direção que a força 3 é aplicada. É aquela verde, chamada linha de ação da força. Agora, pegue a distância do eixo de rotação, aqui, que ele quer considerar que o torque seja aplicado, até essa linha, formando 90 graus. Essa distância é chamada braço de alavanca. É uma distância perpendicular. Esse é o símbolo. Essa distância é metade do 20, ó. Dá para ver? 10 centímetros. Esse ponto C, gente, é o centro de massa da figura, né? Esse ponto C é o centro de massa. Já que a gente está falando de centro de massa essa semana, e coincide com o centro geométrico. Você traça as duas diagonais, o centro de massa coincide com o centro geométrico da figura. Nem sempre é assim. Coincidiu com o centro geométrico porque é uma figura homogênea, né? E além disso, ela tem uma simetria. Aí coincidiu o centro de massa ser bem no meiozinho, bem no centro geométrico. Mas as questões que a gente vai fazer vai ser sempre assim. O centro de massa vai coincidir com o centro geométrico, vai estar bem no meiozinho, tá? Não vai ter figura doidona não, tá bom? Beleza. Então vamos calcular. Calcular o M3. O M3, primeiro, é horário ou anti-horário que essa força vai querer girar? Não é no sentido aqui anti-horário, portanto positivo, o torque. Pega o valor da força, que é 20, multiplica pela distância, que são 10 centímetros, né? 0,1 metros. Portanto, isso vai dar um valor positivo de 2 Newton metro. Não precisaria colocar esse mais aqui não, mas eu sempre gosto de colocar o mais
nos torques aqui para lembrar que eu lembrei, né? Para mostrar o seguinte, eu lembrei de colocar o sinal. Porque quando não se coloca, pode ser que você tenha esquecido de analisar o sinal. Então eu coloquei o mais para falar assim, eu já analisei, eu julguei, é positivo, tá bom? Porque eu poderia ter esquecido e deixado sem sinal, tá? Então eu faço questão de colocar o mais sempre. O momento, então, total vai ser o quê? Eu vou tirar essa formulazinha daqui, que a gente usou para a questão, colocar ela deixar de roxo ali. E agora eu vou escrever o momento, fórmula do momento total. Bom, o momento total é o momento da 1, mais o momento da 2, mais o momento da 3. É o momento resultante, tá? Momento total. Então, o momento total, ou seja, o resultante, vai ser 2 menos 4 mais 2. Isso deu quanto? Zero. Ah, professor, deu zero, então quer dizer que não gira nem para um lado nem para o outro? Isso aí, Júlia, zero. Não gira nem para um lado nem para o outro. Vamos escrever isso? Não gira. Não rotaciona, tá? Quando for zero. Quando for um valor positivo, o torque total positivo, então giraria no sentido anti-horário. Se aqui desse um valor negativo, giraria no sentido horário. Beleza? Deu zero, não gira nem para um lado nem para o outro. Olha que coisa interessante, gente. Já que deu zero, imagina três pessoas com a força de 10 e outras duas com 20. E essa aqui, ó, de 10 e 20, a 1 e a 3, querem girar para o sentido anti-horário. A 1 e a 3. Quer ver? A 1 e a 3 deu positivo, anti-horário. Agora, a 2, sozinha, ela está contra as duas pessoas, 1 e 3 no caso. E ela empata com essas duas pessoas. Mesmo que a força dessas duas somando dê 30, essa aqui é só 20, mesmo assim ela consegue equilibrar. Ela não consegue deixar as duas pessoas virarem para o sentido anti-horário. Massa, né? Não depende só da força, depende da distância também que você aplica a força. Isso é importante. Se aqui fosse 21, por exemplo, ela ganharia dessas duas que daria 30, porque elas não aplicaram forças é, de tal maneira que somando os torques desse maior que essa aqui aplicando 21 daquele jeito, por exemplo. Entendeu? Mas alguma pergunta, gente, dessa questão? Senão vamos para a próxima. Tranquilo, disse a Gabriela. Então vamos para 9. Vou fazer a questão 9 aqui agora. Vamos corrigir a questão 9. Questão 9 fala assim, ó. Num posto fiscal de pesagem, um caminhão está em repouso sobre duas balanças, uma embaixo de suas rodas dianteiras e outra sobre suas rodas traseiras. Ao fazer as leituras das balanças, o fiscal verifica que a primeira balança, ela marca um certo valor ali, 10 à quinta. Mas percebe que a segunda está quebrada. Ixi, agora, hein? Essa segunda aqui está quebrada, ó, segunda balança. Sendo profundo conhecedor de caminhões, o fiscal sabe que as distâncias entre o centro de massa C do caminhão, que é bem aqui nesse ponto, e os planos verticais que contêm os eixos dianteiro e traseiro, ou seja, esse e esse, então a distância do centro até aquelas duas barras ali, à direita e à esquerda que eu desenhei, então a distância 1 e a distância 2, valem respectivamente 2 metros e 4 metros, como ilustra a figura. Aí eu desenhei aqui, ó, coloquei ponto A, primeira balança, ponto B, o ponto de contato do pneu com a segunda balança, e ponto C é o ponto em que aquele eixo ali do centro de massa passa. Aí eu fiz uma figura representando isso para a gente fazer umas continhas, colocar as forças, representando o caminhão, essa barra aqui, ó. Essa barra representando o caminhão, tá? Apoiado em um ponto A, que seria a primeira balança, ponto B a segunda, e o ponto C seria o centro de massa, e aqui eu coloquei as distâncias adequadamente, ok? Pergunta, primeira letra. Calcule o peso do caminhão.
Ixi, professor, como é que o cara vai calcular o peso do caminhão, hein? Ele tem que saber bem, porque quebrou uma balança. Imagina, essa segunda balança quebrou. Ele só tem a primeira. Ele não está pesando o peso do caminhão todinho pela primeira balança. Está pesando só uma parte, só a parte da frente, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Faltou a segunda balança. Porque deveria somar o peso da primeira mais da segunda, no caso, a marcação das duas balanças, e isso daria o peso total do caminhão. Certo? Como proceder então? Aí ele estudou torque. Ele estudou torque e é profundo conhecedor de caminhões. Vamos aqui? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente pode fazer letra A, assim, ó, em torno, fazendo em torno do ponto C. Em torno do ponto C, nós vamos ter o seguinte: o torque em torno do C. Nós poderíamos, gente, considerar em torno do ponto A, em torno do ponto B, em torno do ponto C, porque de toda forma o torque total é zero. Vocês concordam? Porque o caminhão está parado, o caminhão não está girando ali. Tem nada a ver, né? O caminhão girar. O momento total tem que ser zero. Tipo assim, em torno do ponto C, essa barra não está girando como se fosse uma gangorra para cá e para lá. Ou em torno do ponto B. Em torno do ponto B, essa barra não está girando assim. No caso do caminhão, não está girando assim em torno do ponto B. Ele está parado, o torque é zero. E sempre vai ser assim. É a situação de equilíbrio estático. Você tem duas condições de equilíbrio estático, lembram? A primeira, a translação tem que ser zero. A força resultante tem que ser zero. Segunda condição, a rotação tem que ser zero. Então, o momento resultante, o total, tem que ser zero. É isso que eu vou considerar. E aí eu escolhi o ponto C, mas eu poderia escolher outro, depois a gente faz de outra maneira também, tá? Vamos fazer assim, primeiro. Quais são as forças que atuam sobre o caminhão? Tem força-peso? Tem. Aonde? Não é sobre o ponto C, que é o centro de massa do caminhão? Tá aqui, ó, peso. Tem normais? Tem normais em A e em B, não é? A balança empurra o caminhão para cima no ponto A. Normal em A. Acusa um certo valor. E na B está quebrada, mas aqui tem uma certa força em B, que eu não sei o valor, mas tem um NB. Pronto. Então, sobre a barra aqui, tem a força NA e NB para cima e o peso para baixo. A barra é o caminhão. Ok? Vai falando aí. Se tiver alguma dúvida, vai falando aí. Beleza. Em torno do ponto C, nós vamos fazer, primeiro, esse NB, ó. Esse NB quer girar em torno do ponto C no sentido horário ou no anti-horário? O NB. Imagina que aqui fosse uma barra e você quer girar no sentido horário. A força para cima aplicada aqui quer fazer girar no sentido horário em torno do C. Então, horário é negativo, não é? Então, vai ficar menos a força vezes a distância dela até o ponto C. Agora, próxima força, peso, vezes a distância dele, distância do peso, até o ponto C. Ué, professor, mas a distância do peso até o ponto C é zero. Isso aqui, ó. Então, não tem esse termo aqui, não. Concordo, mas eu coloquei aqui. Eu tenho que colocar das três forças. Eu tenho que colocar força vezes a distância. E agora, a força NA vezes a distância dela. NA vezes a distância dela. Isso somando tudo vai dar zero. Ó, do NA é positivo que eu coloquei. Por quê? Porque ele quer girar no sentido anti-horário, em torno do ponto C. Como se fosse o ponto C um eixo de rotação, certo? É chamado polo. O polo está no sentido horário, aliás, anti-horário. Anti-horário, anti-horário é positivo. Então, por isso que tem a conversão de sinais, que aí você soma todos os torques igual a zero. Por quê? Por que zero? Porque o caminhão está parado. Equilíbrio estático do corpo extenso. Entendido essa parte aqui, gente? E por que que aqui dá zero? Ó,
então não precisa considerar essa outra parte. Então, dependendo do ponto que você coloca, que você escolhe para fazer a rotação, professor, poderia escolher outro? Poderia. O ponto A, o ponto B. Daqui a pouco a gente faz em relação ao ponto B, para você ver a diferença. Se fizéssemos em torno do B. Aí você escolhe adequadamente esse ponto para que aquela força desconhecida, por exemplo, que é o peso, você não sabe, a distância dela até esse ponto C é zero. Então, aí você cancela isso aqui. Na verdade, a gente vai encontrar o NB primeiro, e depois a gente encontra o peso, porque é a soma do NB com o NA. Aí acabou, tá? Se fizéssemos em torno do B primeiro, em torno do ponto B ao invés do ponto C, a gente já encontraria o peso logo. Mas vamos fazer assim no dia que eu estou fazendo. Bom, feito isso, falei demais, mas vamos fazer agora o restante aqui. Fica menos NB vezes distância do B ao C, são 4 metros, mais NA, 1 vezes 10 à quinta. Conferindo, 1 10 à quinta. Distância A. Distância A vale 2 metros. Essa é a distância do ponto A ao ponto C, tá? Porque eu estou fazendo em torno do ponto C. É sempre a distância de um ponto a outro. Então, vai dar 2. Isso igual a zero. Ó, todas essas forças formam 90 graus com o eixo aqui do caminhão, ó, com esse caminhão. Por isso que é só pegar a força vezes a distância. Pronto. Aí você tem o NB então, ó. Passa para lá. Vai dar aqui 2 dividido por 4 dá meio. Então, meio 10 à quinta. Newtons. Esse é o NB. Agora, o que você faz? Você faz a força resultante igual a zero. É a primeira condição. A gente fez a segunda e agora fazemos a primeira. A primeira condição é essa. Então, a gente vai ter que o peso vai ser igual à força NA mais a força NB. Isso é resultante zero. O que é resultante zero? É você falar que as para cima são iguais a para baixo, que aí a resultante dá zero, não é? Então, teremos que o peso vai ser igual a NA, que é 1 10 à quinta, mais NB, que é meio 10 à quinta. Isso dá 1,5 10 à quinta newtons. Vou colocar mais para cá. Newtons, pronto. Certinho? Ó, essa aqui foi a resposta da letra A. É o peso. O peso é 1,5 10 à quinta. Essa aqui, na verdade, gente, ó. Essa aqui seria a letra B. A letra B, a gente já respondeu. A letra B pergunta: determine a direção e o sentido da força que o caminhão exerce sobre a segunda balança e calcule o seu módulo. Calcule o módulo da segunda balança, ou seja, o NB. Aí só faltou responder qual a direção e sentido que o caminhão exerce sobre a segunda balança. Bom, essa força aqui para cima é que a balança exerce sobre o caminhão. Mas que o caminhão exerce sobre a balança é o contrário, é vertical para baixo. Certo? Então a B seria isso. E aí você escreve vertical para baixo. Vertical para baixo. Então já fizemos a A e a B juntas. Dúvidas nesta? De boa.
Eu não vou fazer outra, não, embora a gente tenha tempo para isso, mas eu não vou fazer a 17, não. Vou até deixar aqui dar um zoom para você, ó. Você pode fazer ela depois, que a gente resolve na próxima aula, tá? Se você não fez ainda. Dá um print aí. E a 24 também. Dá um print aqui na figura. Você faz a 24. Aqui estão as perguntas, ó. Então essas duas, a 17 e a 24, a gente vai responder na próxima aula. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa 9 de outro jeito, porque aí você vai conseguir fazer várias outras questões pela maneira que eu vou fazer a 9 de outra forma, tá? Então eu vou copiar aqui essa figura, copiar, e agora eu vou colocar lá embaixo, aqui. Pronto. Beleza. Que outra maneira que eu vou fazer? Olha, eu fiz a letra A em torno do ponto C. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um ponto. Qual foi a pergunta da A mesmo? A pergunta da A, se fosse só essa pergunta aqui na questão, ó, calcule o peso, só isso. Ele quer calcular o peso do caminhão, tá? É a informação que ele quer. Calcule o peso do caminhão. Se ele quer calcular o peso do caminhão, ele poderia fazer o seguinte. Ele poderia fazer em torno do ponto B. Sabe por que em torno do ponto B? Qual ponto você deve escolher para maximizar, né, para ter maior eficiência em suas contas? Para você fazer rápido, logo, não ficar aí dependendo de várias contas, fazer duas, três contas, não. Você tem que escolher o ponto adequado. Não foi muito bom a gente ter escolhido aquele ponto C, embora fosse mais fácil, mas a gente escolheu o ponto C e a gente encontrou primeiro a normal B. Aí depois tivemos que fazer outra conta para somar os dois para encontrar o peso do peso que a gente queria na questão A. Então a gente tem que fazer duas contas, tá? Mas aqui a gente faria uma conta só para achar o peso, uma conta só, escolhendo adequadamente esse ponto B. Por quê, professor? Se eu escolher o ponto B, qual a distância dessa força NB até o ponto B? Zero. É isso que eu quero, porque eu não sei quanto que vale o NB, tá? Vamos supor que estejamos começando a questão agora. Eu não sei quanto vale o NB e nem me interessa saber. O que eu quero saber é o peso. Eu tenho NA, quero saber o peso, não tenho NB e nem quero saber. Então, eu faço em torno do ponto B. Porque aí quando eu fizer assim, ó, quando eu fizer torque, deixa eu escrever aqui. Torque total é zero. Resultante do torque é zero. Que vai ser primeira força vezes a distância dela, mais segunda força, mais terceira força, igual a zero. Quando eu pegar esse primeiro termo aqui, qual é a distância do B, da normal do B até o ponto B? Zero. Então, ótimo. Eu não quero saber o NB mesmo, então por isso que eu escolhi o B, porque a distância B é zero, e aí não preciso saber o NB. E o resto aqui é o que eu quero saber. Quer ver? Vamos fazer. Eu falei, mas vamos fazer. Então isso vai dar zero mais. Em torno do ponto B agora. Agora que você tem que ter muita atenção para entender isso aqui agora, que é a parte difícil, hein? Entenda. Eu quero rotacionar em torno do ponto B. Qual a distância? Porque agora eu vou fazer o do peso. Vou fazer o do peso vezes a distância dele até o ponto B. E o peso gira no sentido anti-horário, então eu já errei aqui, ó. Tem que ser negativo, é anti-horário. Desculpa. O peso gira no sentido horário, negativo, horário é negativo. Então agora está certo. E qual a distância do peso até o ponto B? É essa distância aqui. Isso é o dp que eu falei, distância do peso, 4 metros, certo? Então aqui ficaria assim, já na próxima linha.
Tá. Agora tem que colocar outra força, que é o NA, vezes a distância do A, isso igual a zero. Vamos ver se ele é positivo mesmo. O NA quer girar no sentido anti-horário, em relação ao ponto B, ó. Em relação ao ponto B, sentido anti-horário. O NA vale 1 vezes 10 à quinta. Agora, quanto que é a distância A, gente? Fala para mim, por favor. A gente tinha achado aqui, ó, a distância A igual a 2, que seria essa. Mas em relação ao ponto C. A distância B era 4. A era 2 e B era 4. A é quanto? B não é 4, B é 0. A é quanto? É 2? É 6. Muito bem, Leonardo. A distância A é a distância da normal até o ponto B, porque eu estou considerando a rotação em torno do B. É isso que tem que ficar atento. Então, é a distância do ponto A até o ponto B. É 4 mais 2, ó, 6. Se você ficar atento a isso, pronto. Então, você escolheu o ponto B, fez isso aqui. Ok. E já vamos finalizar. Faltam 2 minutos para acabar a aula, vai dar certinho. Então, vai ficar que peso é igual a 6 dividido por 4, passamos para lá. Vamos fazer aqui. Dá 1,5, né? Já vou colocar 1,5, 10 à quinta newtons. Olha, professor, o mesmo resultado. Ó, nós fizemos em 3 linhas. Eu demorei para explicar, porque para você entender. Mas, ó, linhas, bem devagarzinho, eu encontrei o peso. Aqui, olha o tanto de conta que eu fiz para encontrar o peso no final, ó. Eu tive que encontrar, fazer as duas relações as duas condições de equilíbrio para encontrar o peso. Se a pergunta na questão fosse só o peso, olha o tanto de coisa que eu fiz na 9. E agora olha o tantinho. Então, se você escolher o ponto adequadamente, você economiza as contas, tá? E a letra B você faria, já que você sabe o peso, agora você soma as duas para cima, tem que ser igual ao peso para baixo, e aí você encontraria a NB, na letra B. Ou seja, a letra B faria assim, tá? Só que aí você encontraria o NB, porque você teria o NA e o peso. Aí você encontraria o NB igual a 0,5. Ok, gente? É isso. Acabou. Alguma dúvida? Espero ter ajudado. E aí que vocês consigam fazer essa 17 pelo menos. E a 24, você vai ter que fazer uma decomposição aqui, ó. Certo? Decomposição, não esqueçam. E aí você pode escolher adequadamente o ponto A, que para mim seria o melhor escolha. Você não tem as forças que atuam em A, se é para cá, se é para lá, se é para baixo, se é para cá. E aí você já cancela o torque da força em A, e aí, tá? Mas se você quiser escolher aqui no meio, o torque, tudo bem. Ou no ponto B, tudo bem. A escolha é sua, mas aí se você escolher de uma forma, de algum outro ponto aí, talvez, que não seja o melhor, você vai ter mais contas para fazer, ou talvez nem saia as contas, tá? Mas aí, na medida com que nós formos fazendo as questões, vocês vão tendo maturidade para isso. Então, beleza, então. Então, até mais, gente. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.